Podemos. 10 horas e 22 minutos. Eu tenho que. Esse aqui é um amigo que a gente sempre teve no meio do esporte, né? Está sempre com a gente aqui. E como a gente está fazendo aí todos os dias, mais uma entrevista com um candidato a vereador do município de Sertãozinho. Vamos falar com ele, Walter Lúcio Pinto, do Progressista, 11661 é o seu número. Bom dia, meu amigo Walter Lúcio Pinto. Bom dia, Wilson. Bom dia, equipe técnica. Bom dia, o colega Beto Batata, que se faz presente aqui no estúdio. Prazer muito grande estar aqui de volta para falar daquilo que a gente ama e tem paixão, que é a política, né? Verdade. A gente que conhece o Walter fica fácil, mas tem muitas pessoas e é rotativa a audiência da STVI, e principalmente nessa campanha. E a gente gostaria que o Walter se apresentasse realmente para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Para que o histórico do Walter dentro de Sertãozinho. A gente sabe que o Walter é de uma família tradicional sertanesina, né? O Walter que vem de uma família maravilhosa. Eu tenho certeza que o Walter, muitas pessoas já o conhecem, mas seria bom você se colocar aí para os nossos eleitores sertanesinos. Meu nome é Walter Lúcio, né? Eu sou nascido e criado aqui em Sertãozinho, filho de Sertãozinho, minha família está aqui. Tem uma história dentro da política que, se for contar, vai demorar bastante, assim, né? Eu comecei a minha vida pública ao lado do amigo e praticamente irmão Zezinho Gimenez, lá em 2000, quando nós ganhamos a eleição. E eu já fiquei os 4 primeiros anos com ele no gabinete. Ali eu costumo dizer que eu fiz uma faculdade de administração pública na prática. Eu aprendi, porque sempre digo para os meus filhos, o papai pode se sentir um homem privilegiado. Todas as grandes mudanças desse município, que a administração municipal fez, nos 4 mandatos do Zezinho Gimenez, eu estive lado a lado e acompanhei passo a passo. Vi nosso colega falando que foi lá fazer um vídeo na creche do idoso, Centro Dia do Idoso. Eu me lembro desde o início, o estudo de viabilidade, o estudo da demanda, a busca de parceria junto ao governo do estado de São Paulo para a gente criar o primeiro centro do Dia do Idoso em Sertãozinho, né? Então, assim, isso é só um exemplo de tudo que nós fizemos na área da saúde, da educação, da segurança, do estudo da malha viária da cidade para escoamento de trânsito. Se parar para pensar, num futuro não muito distante, nós só tínhamos a Avenida Afonso Trigo para ligar todo o setor industrial da cidade à Zona Norte. Hoje nós temos aí 4 ou 5 avenidas que interligam para escoar esse trânsito de forma mais rápida, para evitar congestionamentos, enfim. Então, tudo isso eu acompanhei passo a passo. Quando vai falar de melhoria na segurança, eu acompanho desde lá, quando nós assumimos Sertãozinho em 2001, com uma taxa de homicídio de 38 homicídios ano. Nós entregamos em 8 anos com 2 homicídios ano. Isso é trabalho, isso é investimento em segurança pública, investimento em saúde, em educação, em esporte, lazer, criação de centros esportivos para levar essas crianças para as escolinhas. Tivemos um feito, você foi meu parceiro por um período lá, Wilson. Nós tínhamos 5.000 pessoas diariamente fazendo atividade esportiva. Nós começávamos as nossas manhãs com 1.200 donas de casa em 16 núcleos esportivos fazendo atividade física, já ginástica laboral, logo pela manhã. Depois a gente começava com as crianças, a natação, a terceira idade, as equipes de competição, os adolescentes, o programa Atleta do Futuro, que nós pegamos e estendemos para o distrito de Cruz das Posses. Eu falei, esse Sertãozinho tem lá, tem que ter. E o prefeito, o Zezinho, não mediu esforços, autorizou. Levamos para lá ginástica rítmica, levamos para lá natação, levamos o judô, levamos o karatê, levamos o jiu-jitsu, né? E levamos o futebol de campo. Nós tínhamos lá 150 crianças fazendo escolinha de futebol de campo. Lamentável isso ter acabado, né? As escolinhas de futsal para o pessoal de Cruz das Posses assistir valorizado. Pegamos o nosso técnico do futsal daqui de Sertãozinho, o Ivan, na época, e colocamos lá para ele fazer escolinha. Então, assim, eu tenho uma história, né, que me credibiliza a sair candidato a vereador por Sertãozinho. Tive uma conversa grande com o Zezinho. Eu acho que a minha experiência pode me levar para a Câmara Municipal.
para ser um legislador, mas com um olhar e com a experiência de quem viveu o executivo por 24 anos. Eu acho que isso me credencia, às vezes não cometer, sem críticas a ninguém, me credencia não ficar fazendo oba-oba com o microfone na mão da Câmara. Eu acho que a gente tem que estar lá não só para criticar, mas para apontar soluções. E solução eu tenho conhecimento na vida diária para dizer onde que está certo, onde que está errado, onde que pode melhorar, ou até para detectar onde pode estar o erro. Então é isso, a gente vai para a Câmara, se a gente conseguir, né, com o apoio da população, para somar esforços junto ao governo municipal para fazer o melhor para a nossa cidade. É isso. Ô Walter, com essa experiência que você adquiriu, trabalhando aí ao lado do Zezinho Zimenez, durante 4 mandatos, né? Como sempre, acho que por 2 mandatos você esteve à frente da Secretaria de Esportes e em outras áreas. O que você acha que hoje você contribuiria? Você tem pauta que você poderia estar realizando para Sertãozinho? Porque você sabe que Sertãozinho cresce a cada dia, cresce um pouco mais, principalmente nas regiões dos bairros. O que você pensa em promover, como legislador, apresentar em indicação ao Executivo? De todos esses setores que eu te falei, que eu trabalhei, que eu tive experiência, que eu vi, eu estava falando aqui, lembrei, por exemplo, do SAEMAS. Né? Nós tínhamos um Departamento Municipal de Água e Esgoto, frota sucateada, não tinha equipamento, era um Deus nos acuda, era um departamento que o que ele arrecadava de conta de água, né, e taxa de esgoto não pagava o consumo de energia dos nossos poços artesianos. Trabalhava no vermelho. Trabalhava no vermelho. Não se pagava, uma inadimplência fora do normal. Nós estávamos entrando na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, dia 30 de dezembro de 2000, ela entrou em vigor, se não me falha a memória, nós já assumimos dia 1º de janeiro com essa situação. E para isso é que você mostra a austeridade que precisa ter um governante. Então, quando eu digo isso, eu digo porque quando você vai criticar, você precisa entender por que aquela ação está sendo feita. Então, quando resolveu-se criar o SAEMAS, que é uma autarquia, né, ligada à municipalidade, foi uma crítica, foi uma demanda dentro da Câmara Municipal, aquela pancadaria, dizendo que o prefeito ia privatizar a água, era uma loucura, né? Nós temos o nosso SAEMAS aí hoje, uma das águas mais baratas da região, frota equipada, caminhão-pipa, caminhão equipado para desentupimento de esgoto, para dar manutenção nas nossas galerias de esgoto e água pluvial, né? Máquina para trabalhar, uma autarquia hoje que dá retorno, e que, inclusive, a prefeitura não precisa colocar. A prefeitura, às vezes, até se beneficia disso, porque o SAEMAS vai lá e ele quebra a rua, o asfalto, para fazer uma ligação de água, para resolver um problema de uma galeria de esgoto que está com problema entupida. E o próprio SAEMAS ele pode contribuir com esse recurso no recap. Então, isso é austeridade com dinheiro público. Então, quando você vai para o Legislativo, antes de você tecer crítica, você precisa entender como funciona a administração. Você precisa entender por que as coisas estão sendo feitas daquela forma. Né? A gente vê muito aí, às vezes, algumas atitudes, até um pouco, no meu ver, eu respeito o comportamento de cada um, não sei se é porque eu tenho um olhar muito mais executivo, né? Mas eu vejo muito oba-oba, muito escândalo, mas, por exemplo, você não conhece o contrato daquilo que está criticando. Vai lá na porta da UPA, faz um escândalo, grita, aquela confusão toda, mas não conhece o contrato, porque é simples, tem um contrato de uma empresa que presta serviço. Esse contrato especifica tudo, até quantas telefonistas, recepcionista, médico, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, está tudo lá no contrato. Não precisa fazer. Pede a escala e fiscaliza. Simples. Simples assim. Se não está cumprindo o contrato, é porque alguém não está fiscalizando. Se está cumprindo o contrato, é porque a nossa UPA está mal dimensionada. Dinheiro tem. O problema é gestão, o problema é político, o que é? Então a gente tem que buscar isso em essência para entender o que está acontecendo. Porque a hora que você vai para a crítica, você vai pautado de conhecimento, para informar a população, por exemplo, o porquê é que você está agindo dessa maneira diante de uma determinada situação em qualquer setor da administração pública. Porque você tem conhecimento, você consegue criticar e dizer por que você está apontando aquilo. Então você critica, mas você aponta soluções. O meu relacionamento com o Zimenez
todo mundo conhece. Foram 4 mandatos ao lado dele, de lealdade, de comprometimento, de fidelidade. Então, eu vou para a Câmara para somar, para fazer o governo andar, não para ficar fazendo oba com aquilo que não tem necessidade. Vou para trabalho mesmo, para mudar um pouco o perfil daquilo que a gente sente na população, né? É isso que a gente quer fazer. Ô, Walter, você tem uma visão muito ampla das questões políticas do nosso município. A gente sabe que você está num partido progressista, um partido com time forte. E dentro dessa possibilidade, quantos você acha que o progressista poderá estar levando para a Câmara Municipal para ocupar uma cadeira, dentro dos 19? Um cálculo. Primeiro, você tem um conhecimento profundo. Primeiro assim, né, Wilson, que o quadro político, a campanha praticamente começou há pouco tempo. Alguns que já se colocavam como pré-candidato, alguns que já são vereadores eleitos, que estão lá na Câmara, já estavam num trabalho aí de busca, né, anunciando, sou pré-candidato, vou tentar novamente, enfim. O meu caso, ele foi um pouco retardado, assim, vamos dizer, atrasado, porque, na verdade, eu tinha a questão de ser o vice do Zezinho Gimenez, isso até rolou pela imprensa aí, né? Foi verdade. Então, a gente... Olha, em cima disso, eu conversei com um grande capitão de um partido político, que não, eu estava ao lado dele quando eu te informei. Eu achava que realmente... mas é assim, a gente entende, política, né? Cheguei a ser anunciado, a gente entende. O grupo político, ele precisa ser saudável, a gente precisa respeitar as decisões. Eu sou homem de grupo, já dei prova disso, né? Claro. Eu às vezes exagero isso, você já falou, né? Uma vez, acho que eu já comentei com você, uma vez estava num bate-papo, assim, meio acalorado diante de uma situação, e alguém levantou e falou assim, gente, de que lado que vocês estão? Eu falei assim, olha, eu estou do lado que eu sempre estive. Nunca mudou. Eu não mudei de sarjeta em momento algum. Se alguém aqui mudou, não fui eu, né? Então, eu sou homem de grupo, a gente vai, né, com a decisão do grupo. Então, eu acabei saindo um pouco atrasado. Então, eu acho que dizer assim, a gente ouve muito, faz 5, o partido lá vai fazer 3, não sei quem não faz nenhum. Eu acho que nesse momento, é bola de cristal. Se você pegar hoje 85% da população ainda não decidiu o voto para vereador. E vou te falar mais. Tem voto para prefeito, muita gente já decidiu, inclusive alguns aí até eram aguardados se voltava ou não, né? Mas para vereador a população não decidiu ainda, né? Então eu falo, isso poderia até, né, marcar território de uma outra forma, mas a população não escolheu. É o momento das pessoas, é a festa da democracia. É o momento das pessoas poderem apresentar o trabalho, como eu estou fazendo aqui agora. Vim aqui para falar um pouco da minha experiência ao lado do Zezinho Gimenez e pedir uma oportunidade para estar na Câmara Municipal. Então, esse é o momento. Não dizer que faz 5, que faz 4, que o outro faz 2, que lá não faz nenhum. É muito cedo ainda para a gente poder dizer isso. Mas eu acho que o progressista ele vai ser um partido que vai ter êxito no resultado final. Vocês podem esperar. Ô, Walter, a caminhada já está sendo feita, você está caminhando aí junto com o Zezinho Gimenez e com a vice Cássia. Como que está sendo a receptividade do pessoal aí com o grupo que você hoje está na frente aí? Olha, muito boa. Eu estou encantado. Nós fizemos caminhada na Alvorada, fizemos na Vila Áurea, fizemos na Vila Garcia. Cara, como é bom a gente ter história. Eu encontrei pessoas na Vila Áurea que lembrou de mim da época do Sem Teto, aqui na Coab 3. Até a construção da Casa da Vila Áurea, o momento que que foi invadida aquela área para fazer a construção das casas. Né? Eu acompanhei todo esse processo de multirão, a entrega das casas. Na época trouxemos o governador, na época era o Geraldo, ele veio para fazer a entrega das casas. Né? Foi uma coisa muito linda que foi feita ali. Então a gente conhece a história e as pessoas lembram disso. Ontem na Vila, eu fiquei emocionado. Eu encontrei pessoas que eu lembro do senhor, quando o senhor veio aqui em 2001, logo que o senhor Zezinho ganhou, você veio com ele aqui e começou um trabalho que o senhor falou assim, a mulher lembrou disso. Se a gente fizer pelo menos água encanada, esgoto e iluminação para esse pessoal, eu acho que eu já vou sentir que eu
posso continuar acreditando na política como um forte instrumento de melhoria na qualidade de vida das pessoas. E a mulher lembrou disso. E nós passamos lá ontem, esgoto, que era céu aberto, hoje encanado com tubulação e com destino final. Água, era cisterna, hoje é água potável com reservatório de água. Asfalto, guia, sarjeta, iluminação pública. Colocamos um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social, lá para atender a população do bairro. Demos o suporte, funciona perfeitamente com uma equipe multidisciplinar. Não é só o assistencialismo, existe um trabalho comunitário ali, né? E a pessoa lembrou de tudo isso. Eu lembro, senhor Walter, que o senhor vinha que era tempo de terra, né? Então, é gratificante. E além da gratificação, né, de você receber esse carinho das pessoas, e você vê o teu grupo recebendo isso, e as pessoas olhando para o Zezinho, olha, Zezinho, hoje eu tenho escritura da minha casa. Uma área que era invadida. Além de urbanizar, hoje eles são proprietários do imóvel deles, eles têm a escritura na mão. Então, tudo isso eu acompanhei. Então, quando nós vamos discutir habitação, eu tenho conhecimento, eu vivi isso. Né? Quando nós vamos falar de esporte, você teve comigo. É verdade. Nós tínhamos uma natação com 750 crianças nadando, fora a terceira idade. O que nós temos hoje? Né? Então, se falar de bandeira, não tenha dúvida que o Walter tem uma bandeira do esporte muito forte. Você conviveu comigo. Né? Vou trabalhar muito pelo esporte. Mas a gente, com a visão de executivo, você não foca só uma base. Né? Você tem que focar saúde, educação, onde você tem experiência que eu vivi do lado do Zezinho Gimenez. Então, é essa experiência que eu quero levar. Você tocou, inclusive, a largada do Zezinho Gimenez foi lá no Parque da Vida, né? Mas você tocou... minha também. Então. A sua também? Foi. Depois que olha o que é sintonia. Olha o que é sintonia, eu acredito nisso. O Zezinho fez o vídeo e soltou. Eu fui no outro dia e gravei, a menina falou, nós vamos gravar na onde? Eu falei, eu quero começar onde eu fiz o meu primeiro aprendizado. Né? Quem procurar nos arquivos da IPTV, vai ver que no Natal de 2001 para 2002, eu passei lá no Sem Teto, tirando gente, tirando família, tirando berço, bujão de gás, trouxa de roupa, porque a água do povo já estava invadindo as casas. E eu me lembro que sobrou para mim, acho que foi meu grande desafio, dar uma entrevista ao vivo para a IPTV. Então, os arquivos da IPTV contam que lá em 2001 eu já estava pisando no barro, ajudando aquele povo. Partindo desse princípio, você com o olhar clínico que você tem da administração pública, o tripé, eu vou perguntar, não vou falar do esporte, porque o esporte você tem conhecimento, que você esteve lá há muito tempo. Eu vou falar da saúde, educação e segurança. Como você enxerga a saúde hoje no nosso município? E o que pode ser melhorado? Olha, primeiro que eu vejo que o problema da saúde, ao meu ver, é de gestão e não é de recurso. Primeira coisa, recurso tem e não é pouco, né? Eu acho que o problema pode estar na gestão. Agora, a gestão, ela pode estar acontecendo de várias formas, né? Pode ser a questão dos contratos mal elaborados, a questão da não fiscalização de contratos, a questão de gastos desnecessários, gasta muito com uma determinada coisa e deixa faltar necessidades básicas com medicamento. Falta gaze, falta atadura, como é que pode isso? Né? Então, eu acho que são essas coisas que precisa ter um certo olhar e fiscalizar. Saúde é uma pasta que o prefeito tem que falar pelo menos 3 vezes por semana. Quer saber, eu estava do lado do Zezinho, eu via chamar a secretária, equipe técnica, eu quero saber, né? Como é que está isso, aquilo, medicamento, caixa de medicamento, parece que eu lembro das caixinhas de medicamento, né? Cobrava, quero saber por que estão reclamando, então, um ou outro pontual, porque para o Zezinho basta uma reclamação. Né? Tem uma história que fala assim, que uma vez um soldado estava aos campos assim, e ele foi atacado pelo exército inimigo. E ele chegou no quartel, lá no Castelo do Rei, machucado, mas ele conseguiu fugir. E ele entrou, acolheram ele, todo machucado, ensanguentado, e aí chegou a notícia ao rei que um soldado do exército dele tinha sido atacado. Ele reuniu os conselheiros dele e falou, preparem as tropas que nós vamos à guerra. Né? E aí o pessoal olhou e falou assim, mas, meu rei, por causa de um soldado, o senhor vai declarar guerra. Um ataque a um soldado meu é uma ameaça ao meu exército.
Então, que eu te digo isso, que para o Zezinho não precisa de muita reclamação, precisa de uma, porque se alguém reclamou, algo não está bom. E eu acho que o prefeito tem que ser assim, tem que cobrar resultado, esquece que é amigo, esquece que é secretário, esquece, ou dá resultado ou vai para casa. É assim que funciona. Não dá para ficar fazendo arranjo político, porque do outro lado tem vidas. Educação é coisa séria. Educação, você compromete o futuro das nossas crianças, o futuro do país. E você brinca com a educação, pega os índices da educação de agora e pega para trás. Estão escondendo os índices, é uma vergonha o que está acontecendo. E vem jogar a culpa na pandemia, mas teve só em Sertãozinho pandemia? Nas outras cidades não aconteceram? Então, existem coisas muito sérias, como saúde, segurança. Na saúde é educação. Na educação, o que você acha? A educação, eu acho que também está na gestão, porque é a pasta com maior recurso do município. Por lei, você é obrigado a colocar 25% da receita do município anual para investir na educação. Então, o que está faltando? Dinheiro? Não é. É o professorado? Não, porque esse professorado que está aí estava no governo anterior e dava resultado. Onde é que está? Na gestão, no direcionamento, no posicionamento? Como é que é isso aí? Porque se a equipe é a mesma e não anda, alguma coisa está errada. Navio anda sozinho? Não, né? Barco sobe rio sozinho? Não. Tem que ter um comando. Tem que ter tripulação e comando, né? Se o problema está na secretária, troca. Se o problema está na secretária, está em quem manda nela e não está mandando. É simples assim. Para ter esse princípio, o secretariado, na sua opinião, tem que ser técnico ou por cooperativismo, juntamente por ter uma população que trabalhou, buscou voto? Não tem que ser técnico, Walter? A minha opinião é assim. Se você pegar as equipes que o Zezinho Gimenez monta de primeiro e segundo escalão, que são secretários e diretores, depois vem assessor e vai, né? Se bem que a reforma administrativa mudou muito isso, nós tínhamos acho que 200 e tantos cargos, 252, 282 cargos em comissão, e hoje acho que chega a 85, 86. Mudou, né? Muito. Vem mudando muito, vem enxugando, e não é Sertãozinho, né? Isso vem mudando, geral, né? De modo geral, é lei isso. Vai ter que se adequar. Mas eu acho que uma equipe muito boa hoje é aquela equipe que você sabe dosar estrategicamente o técnico e o político. Você tem o político e você tem o técnico. Em alguns casos, você tem o técnico político. Então, você tem que saber dosar os nomes e as pessoas que você vai compor uma equipe. Seja na saúde, na educação, no esporte. Porque as pessoas acham que esporte é brincadeira. Não, né? É louco. Né? Você dá um treinamento errado, você compromete a base motora de uma criança. Saúde. Com certeza. Exatamente. Então, a gente tem que dosar o que é a equipe de técnicos com quem é a parte política do negócio. Agora, não podem confundir, porque é muito triste quando fala parte política e cabide. Não. Tem boas pessoas que sabem trabalhar, que não estão na máquina, que vão ser comissionados, né, como toda administração tem, mas que tem conhecimento disso. E quem conhece o Zezinho Gimenez sabe. Não entra para passear na prefeitura. Não entra. Não vai falar que vai pegar chefe de praça esportiva que vai passear, que não vai. Não vai porque ele fica sabendo. Né? Ele assim, vai em loco, né? Sim, ele vai. Essa é a diferença. Você matou. Ele vai em loco, ele anda a cidade. Ele sabe o que está acontecendo. Né? Às vezes a gente, secretários, né? A gente às vezes conversando, se reunia, falava, cara, peraí, que hora que esse cara dormiu essa noite? Se ele ligou para você, era 00:05, então ligou para o outro, era 5 da manhã, que hora que ele dormiu? Né? Mas é o ritmo dele, é o estilo dele. Né? Ele fala que você só administra e controla quando você tem na mão. Você tem que ter uma equipe muito boa, mas você tem que ser o detentor da informação. Então, é isso que dá o resultado. A educação é isso, a saúde é isso. Né? Eu não vou falar de outros setores, porque a gente percebe que o problema é político. Você foi comandante da guarda. Verdade. Comando a gente respeita. Ou você faz a escala, o cara vai na tua cara e fala que não vai e não vai pronto. Mas não pode. Isso não pode acontecer, gente. Né? E não adianta ir lá procurar vereador que comigo não passa a mão na cabeça. Tá certo. Quem que é teu comandante? É o fulano, meu amigo, você tem que fazer. Pô, que isso aí? Ô, Walter, você vê como passa rápido, 25 minutos. Você tem Obrigado. 45 segundos aí para que você possa falar com o eleitor sertanezino. E porque nós estamos falando com o Walter Lúcio Pinto, progressista, 11661.
Esse é o Walter Lúcio Pinto. Quero falar com você, prezado eleitor, né? Contei um pouco da minha história ao lado do Zezinho Gimenez e toda a minha experiência política que eu aprendi e me sinto privilegiado, né, por ter aprendido tudo ao lado desse homem que está aí hoje pleiteando o 5º mandato com uma aprovação imensa, né, nos governos que ele fez anteriormente. E é com essa experiência, é com essa visão que eu quero ir para a Câmara. A experiência de quem esteve no Executivo e que sabe o que pode fazer no Legislativo para contribuir para uma administração de sucesso, onde as pessoas vejam o dinheiro dos seus impostos voltar em benefício. Costumo dizer que quando você vota, é como você tivesse, vou falar no modo antigo, hoje é cartão de crédito, né? É quando você dá um cheque em branco para a pessoa cuidar do dinheiro do seu imposto. Então você precisa saber em quem você está depositando o seu voto. Eu estou aqui à disposição, já há 24 anos dedicado à vida pública, porque eu acredito na política como forte instrumento na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu estou aqui, coloquei meu nome, o Wilson já citou meu número, né, 11661. Tamo junto. Tá certo, agradecer o Walter, um grande parceiro, amigo, companheiro, conhecedor das coisas públicas, que é o mais importante, e não está aí, né, de gaiato, não. O Walter realmente é uma pessoa que conhece as coisas públicas, por ter trabalhado 4 mandatos e o conhecimento técnico. Se preparou para estar nesses cargos e se está se preparando para ser aí, para ficar à disposição de vocês, eleitores sertanejinhos. Certo?